Achar Európides Touro. Cadmo, os dentes de dragão foi de ontem. Ontem você não leu? Li sim. Não, eu tava dormindo, não vi. Você leu em mim? Li, tava sem sono. Nunca houve músico como Orfeu. Orfeu e Eurídice, já tava esquecendo. Nunca houve músico como Orfeu, que entoava canções inspiradas nas musas, para uma lira que foi lhe dada por Apolo. Tão forte era a magia de sua música que fazia a própria natureza balançar. Não só as rochas e os riachos repetiam a postura dele, mas as próprias árvores se desenraizavam para seguir seu rastro, e as selvagens feras da floresta eram domadas e acariciadas enquanto ele tocava e cantava. Mas, de todos os que ouviram, encantados com essas melodias incomparáveis, ninguém extraiu o prazer mais profundo que a esposa recém-casada do cantor, a jovem e adorável Eurídice. Hora após hora, ela se sentava a seus pés ouvindo a música de sua voz e sua lira, podendo despertar a inveja que os próprios deuses teriam do par feliz. E certamente algum deus olhou com inveja para aqueles dois, pois em um mau dia, Eurídice, passeando com suas donzelas por um prado florido, teve seu pé picado por uma víbora e morreu com toda a sua beleza antes que o sol se pusesse. Orfeu, em sua terrível angústia, jurou que a própria morte não deveria roubar seu amor para sempre. Sua canção, capaz de dominar os animais selvagens e arrancar as velhas árvores de suas raízes, deveria reprimir os poderes do inferno e tirar Eurídice de suas garras. Assim ele jurou, chamando os deuses para ajudá-lo, e com sua lira na mão partiu para uma terrível peregrinação da qual nenhum homem, a menos que, como Hércules, ele fosse um herói, meio homem, meio deus, retornou vivo. Ele então alcançou o caminho para baixo, cujo fim se perdia na escuridão. Indo mais e mais fundo, ele desceu até que a luz do dia foi totalmente apagada, e com ela todos os sons da agradável terra. Descendo pelo mais absoluto silêncio, como de uma sepultura, e seguindo pela escuridão mais profunda que a de qualquer noite terrena. Então, da escuridão, inicialmente fracos, mas mais altos à medida que ele seguia, vieram sons que gelaram seu sangue, gritos e gemidos de uma angústia mais que moral, e as vozes terríveis das fúrias, falando palavras que jamais seriam pronunciadas pela língua de nenhum ser humano. Quando Orfeu ouviu essas vozes, seus joelhos tremeram e seus pés pararam, como se estivessem enraizados no chão. Mas, lembrando-se de seu amor mais uma vez e de toda sua dor, ele tocou a lira e cantou, até que seu canto fúnebre reverberou e abafou todos os sons do inferno. Caronte, o velho barqueiro, dominado pela melodia, transportou-o 9 vezes sobre o estige, que ninguém exceto os mortos podia atravessar, e quando Orfeu chegou ao outro lado, grandes fantasmas pálidos se reuniram à sua volta, naquela costa lúgubre, pois o cantor não era um fantasma sombrio como eles, mas um mortal, belo apesar de aflito, e sua canção falava com eles com 1000 vozes de luz do sol e da terra familiar, e daqueles que foram deixados para trás em suas amadas casas. Mas Orfeu não encontrou Eurídice entre eles, não se demorou. Ele foi em frente e passou sobre o rio de fogo de Flegetonte, através de portais de magnetita, pendurado nas nuvens do Tártaro. Ali Plutão, senhor do mundo inferior, estava sentado junto a pecadores que faziam penitência pelo mal que fizeram na terra. Entre eles Ixion, assassino do sogro, era torturado em uma roda que não parava de girar, e Tântalo, que matou o filho, suportava a fome eterna diante da comida e medo da pedra sempre prestes a cair. Ali, as filhas de Danaus não param de derramar água em urnas sem fundo, e Sísifo, que quebrou a confiança dos deuses quando permitiram que ele voltasse para o mundo superior por mais um tempo, rola uma pedra enorme montanha acima, só para que volte ao ponto de partida pouco antes de chegar ao topo. Então, uma grande maravilha foi vista no inferno, pois, quando Orfeu entrou cantando suas melodias, as primeiras a soarem naquele lugar horrível, fizeram cessar por um momento todos os seus temores. Tântalo não pegou mais que as frutas que escorregavam por entre seus dedos. A roda de Ixion parou de girar. As filhas de Danaus pararam de despejar água, e Sísifo descansou em sua pedra. As próprias fúrias deixaram de flagelar suas vítimas, e as cobras que se misturavam aos seus cabelos pendiam, esquecendo-se de sibilar. Orfeu então se aproximou do trono do grande Plutão, que tinha ao seu lado Proserpina, sua rainha. E o rei dos deuses infernais perguntou:
O que deseja, mortal, que ousou entrar neste nosso reino da morte sem ser convidado? Orfeu respondeu, enquanto tocava sua lira: Não estou aqui como espião ou inimigo. Vim aonde nenhum ser vivo se aventurou antes, à procura da minha esposa, morta prematuramente pelas presas de uma serpente. Um amor como o meu e o dela deve derreter o coração mais duro. Seu coração não é todo de pedra, e você também é uma donzela terrena. Por esses lugares cheios de horrores, e pelo silêncio desses reinos sem limites, suplico que traga Eurídice de volta à vida. Ele fez uma pausa, e todo o Tártaro ficou à espera de uma resposta. Plutão baixou seus olhos terríveis, e a Proserpina vê a lembrança de um tempo distante em que ela também era uma donzela na terra, e se divertia nos campos floridos de Hiena. Orfeu tocou mais uma vez suas cordas mágicas e cantou: A vocês todos pertencemos, a vocês cedo ou tarde, todos nós devemos vir. É por um pouco de espaço que desejo minha Eurídice, sem ela eu não voltarei. Ouça o meu pedido, ó Plutão, ou me mate aqui e agora. Plutão então levantou a cabeça e disse: Tragam Eurídice aqui. E Eurídice, ainda pálida e mancando por causa da ferida, foi trazida no meio das sombras dos que morreram recentemente. Plutão então disse: Orfeu, pegue de volta sua esposa Eurídice e leve-a para o mundo superior novamente. Mas vá na frente e deixe-a seguir depois. Não olhe para trás até que tenha cruzado minhas fronteiras e possa ver o sol, porque, se você virar a cabeça, sua esposa se perderá de você outra vez, e será para sempre. Com grande alegria, Orfeu se virou e levou Eurídice dali. Eles deixaram para trás os mortos torturados e os fantasmas resmungões. Cruzaram o flamejante Flegetonte. Caronte os levou, passando 9 vezes pelo Estige, e eles subiram um caminho escuro, ouvindo os gritos do Tártaro cada vez mais distante. Logo a luz do sol brilhou fraca, onde o caminho encontrava a terra. Enquanto avançavam, o canto dos passarinhos respondia a lira de Orfeu. Mas a taça da felicidade foi arrancada de seus lábios, que tocaram sua borda, pois, quando ainda estavam na escuridão, com a luz do sol começando a iluminar seus rostos e seus pés a um passo do solo terrestre, Eurídice tropeçou e gritou de dor. Sem pensar, Orfeu se virou para ver o que a afligia, e naquele momento ela foi arrancada dele. Ao longe no caminho ele a viu, mais uma vez um fantasma, desaparecendo de seus olhos como fumaça, enquanto sua forma fraca sumia da escuridão. Só por um momento ele pôde vê-la, com os braços estendidos em vão, e pela última vez ele ouviu sua despedida com o coração partido. Orfeu ainda correu, clamando por sua Eurídice, perdida pela segunda vez. A toda sua dor foi em vão, pois Caronte não voltaria a remar pelo Estige. O cantor então retornou à terra, com o coração despedaçado. Toda a alegria desapareceu de sua vida. Depois disso, seu único consolo foi ficar sentado no Monte Ródope, cantando seu amor e sua perda. As mulheres trácias, adoradoras de Baco, chamaram-no para participar de seus ritos selvagens. Quando ele se afastou, com repugnância, elas caíram sobre ele, rasgando-o aos poucos. Depois jogaram sua cabeça no rio Ebros, cujas margens levavam ao mar Egeu, aquele lamento prolongado: Eurídice, Eurídice. E quando ainda ouvimos a música desse doce nome, pensamos em paixão infinita e na dor dos corações finitos que suspiram. Mas os deuses, primeiro punindo as mulheres trácias, que foram transformadas em árvores, pegaram a lira de Orfeu e a colocaram entre as estrelas. E o próprio Orfeu, mais uma vez entrando pela porta da morte, na região dos mortos, procurou e encontrou sua amada Eurídice, que agora eles caminham lado a lado, mas que Orfeu, se for antes, possa olhar para trás, para o rosto da sua amada com segurança, pois as dores da vida acabaram e as dores da morte passaram. Nenhuma sombra de separação poderá se interpor entre Orfeu e seu amor nos abençoados Campos Elíseos. Acabou. Hércules e as maçãs de ouro. Que o Fídias. Como é que é? Hércules e? Oh, Não. qual que é a outra? Que você acabou de ouvir? Orfeu e Eurídice? Por que Eurídice morreu? A cobra picou ela. Ah, tá. Igual no livro do Siddhartha. A esposa dele também. A esposa dele não, a mãe do filho dele morre, coitadinha, ela vai fazer xixi. E a cobra morde ela e morre. Aí ela manda entregar o filho para ele. Cobras são cruéis. Hércules e as maçãs de ouro. Parte 1. Hércules e o velho homem do mar. Você já ouviu falar das maçãs de ouro que cresciam no jardim das Hespérides? Essas maçãs que alcançariam um bom preço se alguma delas pudesse ser encontrada em um pomar nos dias de hoje, mas não há, suponho, um enxerto desse fruto maravilhoso em uma única árvore do mundo inteiro.
assim como não existe mais nenhuma semente dessas maçãs. E mesmo nos velhos e meio esquecidos tempos, antes que o jardim das Hespérides fosse infestado por ervas daninhas, muitos duvidaram que houvesse realmente árvores que produziriam maçãs de ouro maciça em seus galhos. Todos tinham ouvido falar dessas maçãs, mas ninguém se lembrava de tê-las visto. As crianças, no entanto, costumavam ouvir, boca aberta, as histórias da macieira de ouro, e resolveram que, ao crescer, iriam descobri-las. Jovens aventureiros que desejavam fazer uma coisa mais corajosa do que qualquer um de seus companheiros, partiram em busca desses frutos. Muitos nunca mais voltaram, e nenhum deles trouxe as maçãs de volta. Não é de admirar que eles achassem impossível reuni-los. Disse que havia um dragão sob a árvore, com 100 cabeças terríveis, 50 das quais estavam sempre de vigília, enquanto as outras 50 dormiam. Mas era muito comum ver os jovens, cansados de tanta paz e descanso, irem em busca do jardim das Hespérides. E a aventura foi empreendida por um herói que tinha desfrutado de muito pouco a paz, o descanso desde que veio ao mundo. Do momento sobre o qual vou falar, ele estava vagando pelas encantadoras terras da Itália, com um porrete poderoso na mão e um arco maljava pendurado no ombro. Seu corpo estava envolto da pele do maior e mais feroz leão já visto, e que ele mesmo tinha matado. Embora ele fosse gentil, generoso e nobre, havia muito da ferocidade do leão em seu coração. Enquanto ele seguia seu caminho, perguntava continuamente se estava no caminho certo para o famoso jardim. Mas ninguém no campo sabia nada a respeito, e muitos pareciam estar rindo da pergunta, se o estranho não carregasse o porrete. Ele seguiu viagem, fazendo a mesma pergunta, até que chegou à beira de um rio onde algumas donzelas estavam sentadas, entrelaçando coroas de flores. Belas donzelas, vocês podem me dizer se este é o caminho certo para o jardim das Hespérides? Perguntou o estranho. As moças estavam se divertindo muito, entrelaçando as flores e coroando as cabeças uma das outras. Mas, ao ouvir a pergunta do rapaz, largaram todas as flores no chão e olharam para ele assustadas. O jardim das Hespérides? Exclamou uma delas. Achávamos que os mortais estavam cansados de procurá-la, depois de tantas decepções. E reze, estranho ousado, o que você quer lá? Um certo rei, que é meu primo, mandou que eu levasse 3 maçãs de ouro para ele, explicou o jovem. A maioria dos jovens que vai em busca dessas maçãs, observou outra das donzelas, deseja esses frutos para si ou para presentear alguém que ama. Você então ama tanto esse rei, seu primo? Talvez não, ele respondeu, suspirando. Isso é Hércules, é. Por vezes ele tem sido severo e cruel comigo, mas é meu destino obedecê-lo. E você sabe que um terrível dragão, com 100 cabeças, vive sob a macieira vigiando as frutas de ouro? Perguntou a donzela que tinha falado primeiro. Sei bem, ele respondeu calmamente, mas desde que nasci meu negócio e quase meu passatempo tem sido lidar com serpentes e dragões. Aqui ele matou a hidra. As donzelas olharam para a enorme clava e para a pele do leão que ele usava, e também para a figura heróica, seus braços e pernas. Depois cochicharam entre si, dizendo que o estranho parecia ser alguém de quem poderiam esperar, razoavelmente, a realização de atos que iriam muito além do poder de outros homens. Mas o dragão de 100 cabeças? Que mortal, mesmo tendo 100 vidas, iria escapar das presas do tal monstro? As donzelas eram bondosas e não suportariam ver esse bravo e belo viajante tentar o que era tão perigoso, e se condenar, muito provavelmente se tornar uma refeição para as 100 bocas vorazes do dragão. Volte, elas gritaram. Volte para sua própria casa. Sua mãe, vendo você são e salvo, derramará lágrimas de alegria. O que mais ela pode fazer? Você precisa de uma vitória tão grande? Não importam as maçãs de ouro, nem o rei, seu primo cruel. Não queremos que o dragão de 100 cabeças coma você. O estranho pareceu estar impaciente com os protestos. Ele ergueu descuidadamente o porrete poderoso e deixou cair sobre uma pedra que estava enterrada ali perto. Com a força daquele golpe, a rocha se despedaçou. O estranho não precisou de mais força que a de uma das donzelas para tocar o rosto de sua irmã com uma flor. Você não acha que esse golpe teria esmagado uma das 100 cabeças do dragão? Disse ele sorrindo a uma das donzelas. Ele então se sentou na relva e lhe contou a história de sua vida, ou pelo menos o que conseguiu se lembrar desde o dia em que ele foi embalado pela primeira vez no escudo de bronze de um guerreiro. Quando terminou a história de suas aventuras, o estranho olhou para os rostos atentos das donzelas. Talvez já tinha ouvido falar de mim antes, disse modestamente. Meu nome é Hércules.
Já imaginávamos, elas responderam, porque seus feitos maravilhosos são conhecidos no mundo inteiro. Já não achamos mais estranho que você esteja em busca das maçãs de ouro das Hespérides. Venham, irmãs, vamos coroar o herói com flores. Elas então lançaram belas coroas sobre a cabeça majestosa e o ombro do poderoso do jovem, de modo que a pele do leão ficou quase totalmente coberta de rosas. Elas tomaram posse do porrete pesado e também o entrelaçaram com flores mais brilhantes, macias e perfumadas, que não se podia ver em um pedacinho de sua base. Tudo parecia um enorme buquê. Por fim, elas deram as mãos e o rodearam, dançando e entoando palavras que se tornaram poesia por si mesmas e se transformaram em um coral em homenagem ao ilustre Hércules. Ele se envaideceu, como qualquer outro rapaz o faria, a saber que aquelas belas jovens tinham ouvido falar de seus valentes feitos que lhe custaram muito trabalho e perigo. Mas ele ainda não estava satisfeito. Nem podia pensar o que ele já havia feito fosse digno de tanta honra, enquanto ainda havia alguma aventura ousada a ser encarada. Mas ele pegou a maçã já? Não, tá no começo ainda. Ainda tá na conversa com as donzelas. Nossa. Minhas caras donzelas, disse quando elas pararam para respirar. Agora que já sabem o meu nome, não me vem dizer como faço para chegar ao Jardim das Hespérides? Ainda é cedo. Você que já realizou tantas maravilhas e teve uma vida tão dura, não pode se contentar em descansar um pouco às margens desse rio tranquilo? Hércules balançou a cabeça. Preciso partir agora, ele disse. Então, daremos a você as melhores orientações que pudermos, responderam as jovens. Você deve ir ao litoral e encontrar o velho. Aí, obrigue-o a lhe dar informações de onde as maçãs de ouro podem ser encontradas. O velho, repetiu Hércules rindo do nome estranho. E rezar para saber quem pode ser esse velho? Ora, o velho do mar, com certeza, respondeu uma das donzelas. Ele tem 50 filhas, que algumas pessoas acham muito bonitas, mas não achamos apropriado que você as conheça, porque elas têm cabelos verde-mar e se assemelham a peixes. Você tem que falar com esse velho do mar. Ele é marinheiro e sabe tudo a respeito do Jardim das Hespérides, que fica em uma ilha que ele costuma visitar. Hércules então quis saber onde o velho podia ser encontrado. Quando as donzelas informaram, ele agradeceu a gentileza, acima de tudo por lhe dizerem o caminho certo, e partiu em sua jornada. Mas antes que tivesse se afastado demais, uma das donzelas o chamou. Seja rápido quando você o pegar, ela gritou, sorrindo e levantando o dedo, para que a advertência chamasse sua atenção. Não se espante com nada que possa acontecer. Apenas segure-o rápido, e ele lhe dirá o que você deseja saber. Hércules agradeceu mais uma vez e seguiu seu caminho, enquanto as donzelas voltaram ao seu aprazível trabalho de entrelaçar flores. E elas continuaram falando sobre o herói, depois que ele se foi. Nós o coroamos com a mais bela das nossas guirlandas, elas disseram, quando ele voltar para cá com as 3 maçãs de ouro, depois de matar o dragão de 100 cabeças. Enquanto isso, Hércules seguia em frente, subindo e descendo colinas e vales e atravessando bosques solitários. Apressando-se sem nunca parar e olhar para trás, ele aos poucos viu o mar rugindo à distância. Esse som fez aumentar a velocidade. Ele logo chegou a uma praia, onde grandes ondas quebravam na areia dura, em uma longa linha de espuma nevada. Em uma das extremidades da praia, porém, havia um lugar agradável, onde alguns arbustos se erguiam em um penhasco, fazendo sua face rochosa parecer suave e bonita. Um tapete de relva verdejante, em grande parte misturado a trigos perfumados, cobriu o espaço estreito entre o penhasco e o mar. E Hércules só veria ali um velho dormindo profundamente. Mas seria real verdadeiramente um homem velho? À primeira vista era muito parecido, mas, observando mais de perto, aparentava ser algum tipo de criatura que vivia no mar. Em suas pernas e braços havia escamas como as dos peixes, pés falmados como os patos, e uma longa barba esverdeada lembrava mais um tufo de algas marinhas que uma barba comum. Você nunca viu um pedaço de madeira que foi muito sacudido pelas ondas e ficou coberto de cracas, e depois a deriva em terra, para ter sido lançado no fundo do mar? Bem, o velho teria feito você se lembrar de um mastro projetado pelas ondas. Mas Hércules, assim que pôs os olhos sobre a figura, convenceu-se de que não poderia ser outro senão um velho que o guiaria em seu caminho. Sim, ele era mesmo o velho do mar de quem as hospitaleiras donzelas tinham falado. Agradecendo às estrelas pelo feliz acaso de encontrar o velho adormecido, Hércules avançou silenciosamente em sua direção, o pegou pelo braço e pela perna. Diga-me, ele gritou antes que o velho estivesse bem acordado, qual é o caminho para o Jardim das Hespérides? Como você pode imaginar,
o velho do mar acordou sobressaltado. A seu espanto dificilmente poderia ter sido maior que o de Hércules no momento seguinte, pois, do nada, o velho pareceu sumir à sua frente, e ele se viu segurando o animal pelas patas dianteiras e traseiras. Mas ainda assim ele se manteve firme. De repente o animal desapareceu, e em seu lugar havia uma ave marinha, voando e gritando, enquanto Hércules agarrava pela asa e pela garra. Mas a ave não conseguiu fugir. Imediatamente apareceu um cão muito feio, com 3 cabeças, que rosnou e latiu para Hércules, e depois mordeu suas mãos. Mas Hércules não o deixou ir. Em outro momento, em vez de cão de 3 cabeças, apareceu Gerião, um monstro de 6 patas, que chutou Hércules com 5 de suas pernas para manter a sua liberdade. Mas Hércules aguentou firme. Pouco a pouco não estava lá nenhum Gerião, e sim uma cobra enorme, como daquelas que Hércules estrangulou quando era criança, apenas 100 vezes maior. Ela se torceu e se enrolou no pescoço e no corpo do herói, e jogou a cauda no ar, abrindo sua mortífera mandíbula como se fosse engoli-lo inteiro. Mas Hércules não desanimou. Ele apertou a cobra com tanta força que ela subiu de dor. Mas, como Hércules a segurou e pressionou tão teimosamente, o velho foi ficando cada vez mais apertado, a cada mudança de forma, e se sentindo torturado, finalmente achou melhor reaparecer em sua própria figura. E lá estava ele então, um ser em forma de peixe, corpo escamoso e pés palmados, com um tufo de algas no queixo. "O que você quer comigo?" perguntou o velho, assim que conseguiu respirar, pois era muito cansativo se transformar a todo momento. "Por que você me aperta com tanta força? Solte-me, eu vou achar que você é uma criatura extremamente grosseira." "Meu nome é Hércules", reagiu o estranho, "e você só vai escapar das minhas garras quando me disser o caminho que devo fazer para ir ao Jardim das Hespérides." Quando o homem descobriu quem o apanhava, viu com os olhos entreabertos que seria necessário contar tudo o que ele queria saber. Ele ouviu falar muitas vezes da fama de Hércules e das coisas maravilhosas que ele realizava com frequência em várias partes da terra, e estava determinado a conseguir tudo o que desejava por isso. Ele desistiu de tentar escapar, e disse ao herói como encontrar o Jardim das Hespérides, alertando sobre as muitas dificuldades que deveriam ser superadas antes que ele pudesse chegar lá. "Continua assim, disse o velho do mar, depois de apontar a bússola, até você avistar um gigante que segura o céu em seus ombros. Se estiver de bom humor, o gigante lhe dirá exatamente onde fica o Jardim das Hespérides. Mas se ele não estiver bem-humorado, comentou Hércules, equilibrando o porrete na ponta dos dedos, talvez eu encontre meio de persuadi-lo." Parte 2. Hércules e Atlas. Agradecendo ao velho do mar e pedindo perdão por tê-lo apertado com tanta força, Hércules retomou sua jornada. Não havia nada diante dele, exceto a espuma do impetuoso e imensurável oceano. Mas, de repente, ao olhar para o horizonte, viu alguma coisa muito distante que não tinha visto antes. Era algo que brilhava intensamente, quase como você já deve ter visto o disco dourado do sol ao amanhecer, ou quando ele se põe no fim do dia. É claro que ele se aproximou, pois a cada instante o objeto maravilhoso ficava maior e mais brilhante. Quando chegou bem perto, Hércules descobriu que era uma imensa taça, ou uma tigela, feita de ouro ou latão polido. Não sei como flutuava na água, mas lá estava ela, rolando nas ondas que a sacudiam para cima e para baixo, e levantavam espuma nas laterais, sem nunca jogar pingos na beirada. Já vi muitos gigantes, mas nunca um que precisasse tomar vinho em um copo como esse, pensou Hércules. E é verdade. Que taça ele deve ter sido, era grande, muito grande. Tinha até receio de dizer o quão imensamente grande era. Para falar dentro dos limites, era 10 vezes maior que uma grande roda de moinho. E todo aquele metal flutuava sobre as ondas agitadas, com mais leveza que uma casca de noz descendo um riacho. As ondas a empurraram para a frente até que ele chegou à costa, perto do local onde Hércules estava. Quando isso aconteceu, ele sabia o que deveria ser feito, pois ele não tinha passado por tantas aventuras notáveis sem aprender como se comportar sempre que acontecia algo fora do comum. Estava claro como a luz do dia que essa taça maravilhosa tinha sido deixada à deriva por algum poder invisível e guiada para cá para transportar Hércules pelo mar, em seu caminho para o Jardim das Hespérides. Por isso, sem perder um minuto, ele escalou a borda e deslizou para dentro, onde, estendendo sua pele de leão, descansou um pouco. Ele mal tinha conseguido descansar desde que se despediu das donzelas na margem do rio. As ondas batiam contra os lados da taça oca, com um som agradável, e ela balançava levemente para frente e para trás. O movimento era tão reconfortante que não demorou para que Hércules adormecesse. Seu sono provavelmente durou bastante tempo. Quando a taça roçou uma pedra,
O som reverberou pela superfície metálica 100 vezes mais alto do que você já ouviu um sino de igreja. O barulho acordou o herói, que se levantou instantaneamente e olhou à sua volta, perguntando onde estava. Não demorou muito para que ele percebesse que a taça tinha flutuado bastante. Estava se aproximando da costa que parecia ser uma ilha. E ali que você acha que ele viu? Um gigante. Um gigante intoleravelmente grande, tão alto quanto uma montanha. E era realmente tão grande que as nuvens chegavam na metade do seu corpo. Como um cinto pendiam de seu queixo como uma barba grisalha, e voavam diante de seus olhos enormes, de modo que ele não podia ver Hércules nem a taça de ouro que viajava. O mais incrível foi que o gigante ergueu suas mãos, parecendo sustentar os céus, que, até onde Hércules conseguiu discernir através das nuvens, estava apoiado em sua cabeça. Enquanto isso, a taça brilhante continuou flutuando, e finalmente tocou a costa. Nesse momento, uma brisa afastou as nuvens diante do rosto do gigante, e Hércules o viu, com todas suas características: olhos, cada um deles tão grande quanto um lago, um nariz com mais de 1000 metros de comprimento e uma boca da mesma largura. Coitado, ele tinha ficado ali por um longo tempo, é claro. Uma antiga floresta crescia e se decompunha em volta dos seus pés. Carvalhos de 6 ou 7 séculos de idade brotaram da bolota e se forçaram entre seus dedos. Com seus olhos enormes, o gigante olhou para baixo e, vendo Hércules, rugiu com uma voz que parecia um trovão saído da nuvem, que tinha acabado de se espalhar para longe do seu rosto. Quem é você embaixo, aos meus pés? De onde saiu essa tacinha? Eu sou Hércules, trovejou de volta o herói, em um tom de voz quase tão alto quanto o do próprio gigante. Eu estou procurando o Jardim das Hespérides. Riu o gigante. Essa é realmente uma aventura sábia. Por que não? Gritou Hércules, ficando bravo com a alegria do gigante. Você acha que eu tenho medo do dragão de 100 cabeças? Bem, nesse momento, enquanto conversavam, algumas nuvens negras se formaram no meio do corpo do gigante, causando uma tremenda tempestade com raios e trovões e provocando um tanto de barulho, que Hércules não conseguiu ouvir uma palavra. Só se viam as imensas pernas do gigante, em meio à escuridão da tempestade. De vez em quando vislumbrava-se momentaneamente toda a sua figura envolta em névoa. Ele parecia falar o tempo todo, mas seu vozeirão, profundo e áspero, ecoava com os estrondos dos trovões e rolavam com eles pelas colinas. Por fim, a tempestade sumiu tão repentinamente quanto havia chegado, e lá estava o céu claro outra vez. O gigante cansado segurava, e a suave luz do sol brilhava sobre a vasta altura, iluminando-a contra o fundo das sombras nuvens da tempestade. Bem acima da chuva estava sua cabeça. Nenhum fio de seus cabelos foi molhado pela água da chuva. Quando pôde ver Hércules ainda de pé à beira-mar, o gigante rugiu novamente. Eu sou Atlas, o gigante mais poderoso do mundo. Eu seguro o céu sobre a minha cabeça. Estou vendo, respondeu Hércules. Você pode mostrar o caminho para o Jardim das Hespérides? O que você quer lá? Perguntou o gigante. Quero 3 maçãs de ouro, gritou Hércules, para o meu primo, o rei. Não há ninguém além de mim, disse o gigante, que possa ir ao Jardim das Hespérides e colher as maçãs de ouro. Se não fosse essa missão de segurar o céu, eu daria meia dúzia de passos pelo mar e se pegaria para você. Você é muito gentil, respondeu Hércules. E você não pode deixar o céu apoiado nas montanhas? Nenhuma delas é autossuficiente, disse Atlas, balançando a cabeça. Mas se você ficasse no cume daquela mais próxima de mim, sua cabeça estaria quase no mesmo nível da minha. Você parece ser um homem forte. E se você assumir o meu fardo em seus ombros enquanto cumpro sua missão? Hércules, como você deve se lembrar, era um homem extraordinariamente forte. E, embora a tarefa exigisse uma grande quantidade de força muscular para sustentar o céu, ainda assim, se algum mortal fosse considerado capaz de tal façanha, ele era o único. No entanto, parecia uma empreitada tão difícil que, pela primeira vez na sua vida, ele hesitou. O céu é muito pesado? Ele perguntou. No começo não, respondeu o gigante encolhendo os ombros, mas depois de 1000 anos fica um pouco pesado. E quanto tempo você vai levar para pegar as maçãs de ouro? Perguntou o herói. Isso será feito em poucos instantes, gritou Atlas. Devo levar de 15 a 20 mil metros por passo. Chegar ao jardim e voltar antes que seus ombros comecem a doer. Então vou subir a montanha atrás de você e aliviar o seu fardo, respondeu Hércules. A verdade é que Hércules tinha um bom coração e considerava estar fazendo um favor ao gigante, dando a ele a oportunidade de um passeio. E, além disso, achou que, para ele, seria ainda mais glorioso se pudesse se gabar de não deixar o céu cair.
do que simplesmente fazer uma coisa tão comum quanto dominar um dragão de 100 cabeças. Assim, sem mais palavras, o céu foi descolado dos ombros de Atlas e colocado sobre os de Hércules. Com a tarefa concluída de forma segura, a primeira coisa que o gigante fez foi esticar, e você bem pode imaginar o espetáculo. Em seguida, ele ergueu lentamente um dos pés, tirando-o da floresta que havia crescido ao seu redor. Depois tirou o outro, e de repente ele começou a dar cambalhotas, pular e dançar de alegria por sua liberdade. Aí atirou-se no ar, e ninguém sabe a que altura ele foi. Na descida ele tropeçou e um novo choque fez a terra tremer. Ele então riu alto, ho, 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 com um rugido que ecoou pelas montanhas, longe e perto, como se elas, o gigante, fossem irmãs se divertindo. Quando sua alegria diminuiu um pouco, ele deu um passo no mar, 150 metros no primeiro passo, o que fez com que a água chegasse no meio de sua perna, e 150 mil metros no segundo quando a água atingiu seus joelhos, e mais 150 mil metros no terceiro, ficando imerso quase até a cintura. Foi quando ele atingiu a área mais profunda do mar. Hércules ficou observando enquanto ele avançava. Foi realmente maravilhoso ver aquela imensa forma humana a mais de 30 mil metros de distância, meio escondida no oceano, mas com a parte superior do corpo tão alta, enevoada e azul, como uma montanha ao longe. Por fim, a forma gigantesca desapareceu completamente. Hércules então começou a imaginar o que ele deveria fazer caso Atlas se afogasse, ou se ele próprio fosse atingido pelo dragão de 100 cabeças, que guardava as maçãs de ouro das Hespérides. Se tal infortúnio viesse a acontecer, como ele iria se livrar do céu? E a propósito, o peso começou a incomodar um pouco a cabeça e os ombros. Coitado do gigante, pensou Hércules, não faz nem 10 minutos e já estou muito cansado. Como ele deve estar depois de 1000 anos? Não sei quanto tempo se passou, mas quando avistou a enorme forma do gigante com uma nuvem no horizonte, a alegria de Hércules foi indescritível, e, à medida que foi chegando mais perto, Atlas ergueu a mão, na qual Hércules pôde perceber as 3 magníficas maçãs de ouro, tão grandes quanto abóboras, todas penduradas em um só galho. Estou feliz por vê-lo outra vez, gritou Hércules quando o gigante estava ao alcance da sua voz. Conseguiu as maçãs de ouro? Com certeza, respondeu Atlas. Elas são muito bonitas. Posso assegurar a você que peguei o que de melhor cresceu na árvore. Ah, que lugar lindo é o Jardim das Hespérides. Sim, e o dragão de 100 cabeças é uma visão incrível para qualquer homem. Você mesmo devia ter ido buscá-las. Não importa, respondeu Hércules. Você fez um passeio agradável e eu, melhor que pude, para executar minha tarefa. Agradeço de coração sua preocupação. Bem, como tenho um longo caminho pela frente e estou com pressa, e como meu primo rei está ansioso à espera das maçãs de ouro, você poderia fazer a gentileza de tirar o céu dos meus ombros novamente? Quanto a isso, disse o gigante, jogando as maçãs de ouro a quilômetro de altura e pegando na descida. Quanto a isso, meu bom amigo, eu o considero um pouco irracional. Não posso levar as maçãs de ouro para o rei seu primo bem mais depressa que você? Já que ele está com tanta pressa, prometo dar passos mais largos. Além disso, não tenho a menor vontade de me sobrecarregar com o céu agora. Nesse momento, Hércules ficou impaciente e deu de ombros. A noite se aproximava, e havia 2 ou 3 estrelas saindo de seus lugares. Todos na terra olharam para cima com medo, achando que o céu poderia cair a qualquer momento. Isso não vai acontecer, gritou o gigante Atlas, dando uma gargalhada. Não deixei cair tantas estrelas nos últimos 5 séculos. Quando ficar aí tempo quanto eu, você começará a aprender a ter paciência. O quê? Gritou Hércules encolerizado. Você pretende me fazer carregar esse fardo para sempre? Vamos ver isso um dia desses, respondeu o gigante. Em todo caso, não reclame se tiver que aguentar os próximos 100 anos, ou os próximos 1000. Eu aguentei um bom tempo, apesar das dores nas costas. Então, depois de 1000 anos, se acontecer de eu sentir vontade, podemos trocar de lugar de novo. Certamente você é um homem muito forte, e jamais terá uma oportunidade melhor para provar isso. A posteridade falará de você, garanto. Não me importo com isso, gritou Hércules, puxando novamente seus ombros. Pude pôr o céu sobre sua cabeça só um instante, quero fazer uma almofada com a minha pele de leão para dividir o peso. Isso realmente me irrita um pouco, e vai causar inconveniências desnecessárias durante todo o tempo que eu ficar. É mais do que justo eu fazer isso, disse o gigante, pois ele não tinha sentimentos grosseiros em relação a Hércules, e estava agindo apenas com uma consideração egoísta de sua própria felicidade. Vou pegar o céu de volta por 5 minutos então.
mas por apenas 5 minutos, lembre-se, não tem intenção de passar mais 1000 anos como passei os últimos. Costumo dizer que a variedade é o tempero da vida. Ah, que gigante trapaceiro! Ele jogou as maçãs de ouro no chão e recebeu de volta o céu que estava na cabeça e nos ombros de Hércules, que era seu de direito. Hércules pegou as 3 maçãs de ouro, que eram tão grandes ou maiores que abóboras, e imediatamente partiu de volta para casa, sem prestar a menor atenção aos berros do gigante, que pedia para que ele voltasse. Outra floresta surgiu ao redor de seus pés, e ali ele envelheceu. Novamente passaram no serviço os cavalos de 6 a 7 séculos de idade, que tinham envelhecido entre seus dedos enormes. O gigante está lá até hoje, ou de qualquer forma existe uma montanha tão alta quanto ele, e ela tem o seu nome. Quando um trovão ressoa em seu cume, podemos imaginar que seja a voz do gigante Atlas gritando por Hércules. Hércules e Nessa. Dejanira, filha de Eneu, rei de Cálido, era a mais bela entre as donzelas da Etólia. De longe vieram pretendentes para pedir sua mão em casamento, mas o pai prometeu dá-la apenas àquele que pudesse provar força e coragem em cima dos outros homens. Que amante, por mais ardente que fosse seu desejo, se atreveria a ter essas habilidades contra Hércules? Quando o herói veio ao tribunal, só Aquilo, o deus do rio, entraria na lista contra ele. Longa e feroz foi a batalha entre os dois quando corriam juntos, agarrando o pé um do outro, pisando nos dedos, testas com testa. Por algum tempo eles pareciam iguais em força, mas Hércules pressionava mais, e agarrando o inimigo pelos ombros o jogou no chão. Em vão, Aquilo se transformou em serpente. Sua garganta foi agarrada com um aperto que o estrangularia, apesar de toda sua agilidade e do assobio lançado por sua língua bifurcada. Em vão também ele procurou mudar a questão da luta sobre a forma de um touro selvagem. O herói o pegou pelos chifres e o segurou no chão. Um dos chifres foi arrancado pela força. As náiades pegaram o chifre, encheram-no de frutas e flores, e ofereceram à deusa da abundância. Assim Hércules foi o vencedor e ganhou como prêmio a bela filha do rei. Por mais anos, o casal feliz morou em Cálido e teve filhos. Dejanira era uma esposa realizada. Sua única dor era a constante ausência do marido, pois Hércules nunca descansava de suas labutas. Em uma dessas aventuras, ele foi persuadido pela esposa a levá-la com ele. No caminho para casa, chegaram a um rio largo e com muita correnteza. Nisso, o centauro, que morava em uma caverna próxima, se ofereceu para levar Dejanira nas costas. Ele conhecia os Vals e era muito forte. Assim Hércules confiou sua esposa ao centauro, embora ela tivesse quase tanto medo de Nessa quanto da torrente sombria e ruidosa. Ele mesmo jogou sua clava e o seu arco em torno ao arco torto para o outro lado e mergulhou corajosamente no rio. Assim que atingiu a margem mais distante e estava pegando o arco, ele ouviu um grito. Nessa havia traído sua confiança e estava prestes a tirar Dejanira do campo da visão de seu marido. Rapidamente uma flecha voou do arco e perfurou as costas do traidor. Ela estava carregada com um veneno de hidra, e o ferimento foi mortal. Nessa, enquanto tirava o aço farpado do corpo, murmurou para si mesmo: não vou morrer sem me vingar. Então, entregando sua túnica manchada de sangue para Dejanira, exclamou: pequei, e fui punido justamente. Perdoe o homem moribundo em sinal de perdão, aceite de mim um presente moribundo. Guarde essa túnica como um talismã. Se por acaso o amor de seu senhor esfriar, ou ele olhar para outra mulher para amá-la mais do que a você, dê a ele essa túnica encantada para usar, e ela reacenderá essa paixão. O tempo passou e as façanhas do poderoso Hércules ficaram conhecidas no mundo todo. Voltando vitorioso da batalha, ele estava no Monte Oeta, preparando o sacrifício prometido a Júpiter, quando descobriu que não tinha um traje adequado. Ele então enviou um mensageiro até Dejanira para que ela mandasse um manto. Enquanto isso, chegou aos ouvidos de Dejanira a história de que Hércules estava apaixonado por Iole, filha de Eurito, que ele havia vencido e assassinado recentemente. Como o amava, ela acreditou, e assustada com a história, explodiu uma torrente de tristeza, mas ela logo se confortou. Porque essas lágrimas, elas só vão alimentar minha rival. Devo procurar algum meio para manter o meu marido comigo.
Ela então se lembrou da túnica que Nesso lhe dera, e se ela entregasse a vestimenta ao mensageiro para que Hércules a vestisse assim que seu marido lhe fosse restituído, o presente fatal foi enviado. Hércules, não sabendo a quem ela tinha percebido, vestiu-se e foi para o sacrifício. Como estava derramando vinho sobre os altares, o veneno da roupa começou a fazer efeito. Ele tentou rasgar a veste, mas ela grudou em seu corpo como se fosse fite. Hércules rolou de agonia por chão, rasgou a própria carne, rugiu em agonia, como um touro ferido, e as cavidades de Oeta reverberaram seus gemidos. Por fim ele caiu exausto, e seus companheiros o carregaram em uma liteira até o navio. Hércules então soube que seu fim havia chegado, e preparando para morrer como herói deveria, deu as últimas instruções ao filho. Uma pira foi construída com árvores no topo da montanha. A seu amigo Filoctetes deu o famoso arco e aljava. Quando o fogo foi aceso, ele estendeu a pele de leão da Nemeia e, com a cabeça apoiada na clava, se deitou sobre ela tão calmamente quanto um convidado descansando depois de um banquete. Do céu, Júpiter viu o herói em paz, sobre a pira em chamas. Aquele que conquistou todos os homens, ele gritou, também vencerá todo esse fogo. Só que é mortal, e que ele recebeu de sua mãe pode perecer ali. Sua parte mortal eu receberei no reino de cima. Os outros deuses concordaram. Até Juno, que perseguiu o herói com toda a crueldade durante sua vida, estava sem palavras para insistir contra a decisão. A pira em chamas estava envolta de uma névoa de fumaça escura, enquanto o corpo do mortal Hércules caía em cinzas, ele, o grande pai, erguendo-se entre as nuvens, levou-o para estrelas brilhantes, em sua carruagem puxada por 4 corcéis de fogo. E morreu Hércules, a busca do velo de ouro, essa aqui eu gosto muito. O grande salão estava decorado para um banquete. Os convidados, sentados à volta da mesa, se divertiam cantando e tomando vinho em taças de prata. Em seu trono, o rei brilhava com uma taça cravejada de joias e admirava os rostos corados de seus convivas, ouvia suas risadas ressoantes até o teto. No entanto, os olhos de Pélias, o rei, estavam escuros e sua testa demonstrava preocupação. O terror da vingança celeste ainda o assombrava. Ele havia organizado a festa em homenagem a Netuno. Ainda assim sabia que a ira de Júpiter não fora aplacada, enquanto o velo de ouro continuava pendurado em floresta na Cólquida. Pois Fricho, filho de Éolo, fugira no carneiro sagrado com o velo de ouro. Embora Fricho já estivesse morto, Étis ainda detinha o velo da Cólquida, e a linha de Éolo definhou sob a ira de Júpiter, até o momento em que ele foi devolvido à Grécia. Esse foi o assunto das meditações do rei, enquanto olhava para seus convidados reunidos. De repente, seus olhos pousaram em uma figura recém-chegada de viagem que subiu o longo corredor. Era Jasão, filho de Éson, seu próprio sobrinho, que, determinado a conversar com o tio, ousara atravessar o rio Anauros, apesar da cheia provocada pelas chuvas do inverno. Ao entrar no palácio, o rapaz não sabia da festa, mas não fez cerimônia, e se aproximou ao trono mesmo mal vestido. Uma de suas sandálias ficou presa na lama, e foi deixada no leito do rio. Pouco antes, o rei tinha recebido um oráculo que o avisava para tomar cuidado com o homem vindo do campo, com apenas um pé calçado. O rei Pélias se encolheu ao ver o jovem inocente que estava diante dele e, nas profundezas escuras de seu coração, concedeu um plano cruel para destruí-lo, pelo qual ele poderia se livrar da ameaça e ao mesmo tempo restaurar a proteção de Júpiter. Sem se intimidar com a carranca do tirano, Jasão se aproximou e apresentou sua reivindicação ao trono. Jasão, filho de Éson, da linhagem de Éolo, vive entre os camponeses às margens do Anauros. Ele gritou com sua voz jovem e corajosa: "Devolva o meu lugar de direito, como filho do falecido rei." O rei não se atreveu a contestar abertamente o pedido, mas com um sorriso fingido respondeu: "Traga até aqui o velo de ouro, mantido por Étis na Cólquida, para que, assim, você se mostre digno de se vangloriar da orgulhosa linhagem de Éolo. Livre a casa de seu pai da ira de Júpiter, e depois venha reivindicar seu direito de primogenitura." Ele inventou essa tarefa, imaginando que mesmo que Jasão pudesse vencer os Cólquidas, certamente seria morto por inimigos ou se perderia no mar antes de voltar para casa. Pois era de conhecimento geral que Étis havia pendurado o velo de ouro em um bosque encantado e colocado uma serpente insone para guardar o tesouro, contra qualquer um que passasse por seus homens armados. A princípio, Jasão se desesperou com a grandeza da tarefa, mas forte em sua própria inocência e determinado a reivindicar seus direitos, aceitou o desafio. "Eu vou", ele gritou, "a mando de um rei tirano e da sentença de um deus. Quem irá comigo? Quem?"
E do leste, oeste e sul, os heróis de uma centena de feitos vieram correndo para se juntar a ele em busca, pois todos tinham ouvido falar do Velo de Ouro e de seu roubo pelos homens da Cólquida. E a fama de sua busca se espalhou por toda parte, de modo que todos os que amavam a empreitada ousada vieram oferecer ajuda a Jazão, mas outros vieram atraídos pela luxúria do ouro, e houve os que pareceram por amor à justiça e piedade pelo jovem roubado de seu direito de primogenitura por um rei perverso. Assim vieram Ioco, o poderoso Hércules, os filhos gêmeos de Júpiter, Castor e Pólux, Orfeu com seu alaúde mágico, Idmon, o vidente, e Tifes, o timoneiro, e outros famosos por suas proezas na guerra, os filhos de deuses e heróis, que são muitos para serem citados. Jazão então se preparou para uma grande empreitada, juntando provisões e armas e buscando avidamente informações sobre os que viajaram para longe dos Cólquidas e de seu rei Étios e do famoso Velo de Ouro, enquanto o navio Argo crescia cada dia após dia sob as mãos de Argo, e seus homens que, instruídos por Minerva, construíram um navio tão imponente como nunca antes havia navegado pelos mares. Diariamente juntava-se à companhia de Jazão guerreiros valentes e homens de renome, jovens e velhos, até que finalmente chegou o dia em que Argo foi lançado para sua grande façanha, e os últimos sacrifícios foram pagos aos deuses protetores, e o último banquete foi servido na costa. Então os heróis se lançaram a seus postos nos remos, exceto o lugar de honra, no centro, que foi dado a Hércules e seu companheiro Anseu. Tifes, de comum acordo, foi colocado no leme, enquanto Jazão foi proclamado capitão e chefe, na paz e na guerra, de todo o grande bando. E assim um grupo de heróis, como nunca havia sido reunido, antes para a missão, partiu de Ioco, a bordo do Argos, em busca do Velo de Ouro. Por muitos dias seguiram-se rumo, enfrentando tempestade naqueles mares perigosos, desembarcando em costas estranhas, onde ora encontrava abrigo e benevolência, ora tinham que lutar pela vida e pela honra. Mas sempre que a busca gloriosa os inspirava, a Vela de Ouro iluminava seus sonhos, e eles se esforçaram lentamente para vencer todas as retenções de perigos. Só que nem todos sobreviveram para atingir seus objetivos. O grande Hércules foi deixado nas colinas da Mísia para procurar Ilas, o dono da armadura perdida. Idmon, o vidente, atravessando uma planície pantanosa, foi subitamente atacado por um javali e morreu. Por 3 dias inteiros os heróis lamentaram a perda. Enquanto lamentavam, Tifes, o boi, ficou doente e acabou morrendo. Por tristeza, o grupo não iria mais longe se Anseu não tivesse reavivado sua bravura com palavras corajosas, e se oferecesse como seu timoneiro. Por aclamação geral, foi escolhido e eles retomaram seu caminho com fé renovada. Finalmente, o imponente Argo conquistou o Mar Pontos os terríveis penhascos, e os viajantes perceberam estar perto da Cólquida e do fim de sua viagem. Jazão, o capitão, soube que se aproximavam da ilha de Marte, onde alados mensageiros dos deuses costumavam atacar qualquer pessoa que ousasse pousar ali. Mas sob seu comando, os heróis se armaram e os remadores foram protegidos pelos escudos de seus companheiros dos dardos disparados pelas aves furiosas. Com tanto barulho, ficaram assustados. Os heróis então chegaram à costa, onde descansaram em paz para enfrentar a tempestade. Enquanto estavam na costa, viram uma grande longarina nas ondas, com 4 jovens agarrados a ela, sendo jogados para lá e para cá, até serem finalmente lançados à praia. Esses 4 provaram ser os filhos de Frígio, que foram lançados da Cólquida pelo severo Étios, em um pequeno barco, frágil demais para suportar a tempestade que o Argo tinha enfrentado. Quando ouviram falar da missão, ofereceram sua lealdade a Jazão e imploraram que ele aceitasse sua ajuda na perigosa empreitada, o que ele aceitou de bom grado. Então, em clima calmo, navegaram para a Cólquida, depois de escapar de todos os perigos e estar próximos de atingir seu objetivo. O Velo de Ouro ficou ainda mais brilhante diante dos olhos ansiosos daqueles heróis. Coragem e lealdade inspiraram cada coração e fortaleceram cada braço. Eles estavam prontos para dar a própria vida, se necessário, para realizar a tarefa e trazer o velo para a Grécia. Esse espírito é invencível. Agora Étis, rei da Cólquida, morava em uma cidade à beira-mar. Ele tinha 2 filhas. A mais velha, Calcíope, era viúva daquele Frígio, que tinha vindo montado no carneiro de ouro, enquanto a mais nova, Medeia, era uma feiticeira. Ela era uma sacerdotisa de Hécate, e ajudava em seus terríveis mistérios. Ela era versada em todos os venenos e filtros, e vagava por lugares selvagens fora da cidade para coletar ervas para o preparo de suas poções.
Ela morava com os irmãos, os filhos de Étios, e com a irmã Cassíope, em um palácio na cidade. Ao lado desse palácio havia um templo para Hécate. Certo dia, Medeia, como sempre, entrou no salão do templo e ali, parada, viu uma multidão se aproximando pela rua. À frente estavam 4 filhos de sua irmã, que tinham sido dados como perdidos. Ela gritou, e do palácio as damas de companhia ouviram. Elas largaram seus bordados e, com Cassíope, correram para ver o que tinha acontecido. Ao ver os filhos, Cassíope os abraçou, chorando de alegria, mas Medeia ficou olhando para os estranhos que os acompanhavam, Jasão e 2 amigos, Télamo e Alges. Enquanto ela olhava, Cupido soltou uma de suas flechas ardentes, que perfurou e queimou o peito da donzela. Seus olhos estavam fixos no rosto de Jasão, e os rubores conscientes iluminavam a bravura de sua face. Ela ficou como se estivesse presa por um de seus próprios feitiços. Ouvida a comoção, o rei e a rainha quiseram saber o motivo. Quando viram os belos estranhos, deram-lhe boas-vindas e os convidaram para participar do banquete. Embora olhasse com amargura para os filhos de Fricho, de quem pensava ter se livrado para sempre, Étis foi forçado a recebê-los como seus salvadores. No banquete, Argo, um dos filhos de Fricho, explicou ao rei todas as circunstâncias da vida de Jasão, e em busca do que ele veio. Ele não veio para buscar o véu à força, disse Argo. Ele está disposto a pagar um preço justo pelo presente. Ele ouviu falar da inimizade dos Sauromantes, e por você subjugará esses rebeldes e os colocará sob seu domínio. O rei ficou ainda mais irado, principalmente com os filhos de sua filha, pois julgou que eles haviam instigado Jasão a essa busca. Não foi atrás do velo que vieram, ele gritou, e sim para roubar meu cetro e minha honra real. Se não tivesse partido o pão na minha mesa antes de falar, certamente eu cortaria suas línguas e arrancaria suas mãos dos pulsos. Eu os ouviria apenas com os pés para atravessarem a terra. Vocês deveriam desistir dessa busca. Mas Jasão respondeu gentilmente ao zangado rei, assegurando-lhe que nenhum sonho selvagem o trouxera àquela terra, e sim um pedido implacável de um rei tirano, e a destruição de um deus. O rei então poderoso deveria cair sobre os heróis e matá-lo ou colocar o seu poder à prova, e assim resolveu ir pelo melhor caminho, pois eles eram homens poderosos e conhecidos pela bravura, e decidiu vencê-los pela sutileza. Por isso deu a Jasão uma tarefa impossível. Na planície de Marte havia 2 touros com cascos de bronze, cuspindo chamas de fogo. Jasão deveria uni-los e por eles conduzir 4 arados pela planície, do amanhecer até a noite. Nos sulcos teria que semear os dentes de um dragão, de onde sairiam guerreiros armados, que ele feriria e conquistaria. O herói ficou mudo em seu desespero, pois acreditava que homem nenhum seria capaz da tarefa tão terrível. Mas Argo saiu com ele e, sabendo que o de seu destino e de seus irmãos dependia disso, implorou que ele consultasse a irmã de sua mãe, Medeia, feiticeira. Por gentileza, Jasão concordou, mas com pouca esperança de resolver o problema. Argos então voltou para sua mãe para implorar a ela que ele intercedesse junto a Medeia. Medeia, dilacerada de amor por Jasão, passou a noite aos prantos pelo destino dele, a menos que ele implorasse por sua ajuda na gigantesca tarefa, e estava ansiosa, mas envergonhada de oferecê-la. Foi, portanto, para alívio de sua indecisão, que sua irmã Calcíope veio até ele e implorou para que ela interferisse para salvar seus 4 filhos da condenação que os ameaçava. Medeia ficou feliz, pois assim ela seria capaz de salvar sua dignidade, e ao obedecer os ditames de seu coração, parecia estar preocupada apenas com a segurança dos filhos de sua irmã. Na manhã seguinte, chamou suas criadas e saiu em sua carruagem para ir ao santuário de Hécate, na planície fora da cidade, lugar onde ela costumava colher ervas. Lá Jasão a conheceu e sacrificou seu orgulho para implorar por ajuda. Ela estava dividida pelo amor e por um senso de dever para com o pai. Mas ainda assim o amor foi mais forte e ela prometeu ajudá-lo. Eles conversaram longamente no deserto, até que as sombras da noite caíram e as criadas ficaram inquietas com a demora. Ela então lhe deu uma poção mágica, que tornaria seu corpo e os braços invulneráveis contra qualquer ataque, e lhe deu também instruções minuciosas para orientá-lo em seu terrível conflito. Jasão viu como ela era bonita e terna, e o amor despertou em seu coração. Ele a cortejou com palavras gentis, e jurou que, se ela fosse para a Grécia ao seu lado, seria feita sua honrada esposa. A noite chegou e Medeia voltou triste para a noite de vigília em seu palácio na cidade, enquanto Jasão se preparava para seu conflito duvidoso. À meia-noite banhou-se sozinho no rio sagrado, e depois cavou uma cova na planície, como Medeia ordenara,
e ofereceu um cordeiro acendendo uma pira onde queimou a carcaça. Depois derramou uma mistura de bebidas e então, chamando Hecate, recuou e deixou o local, sem olhar uma vez para trás, para a terrível rainha que ele havia invocado, nem para as formas de medo que a acompanhavam, nem se virou para o selvagem latido dos cães do inferno. Então ele borrifou seu corpete, seu elmo e os braços da poção, que Medeia lhe dera, e seus companheiros testaram sua armadura com toda a força possível. Os poderosos golpes caíram inofensivos sobre ele. Depois borrifou os próprios membros com a poção e foi em frente, invencível. Ao amanhecer, os heróis navegaram rio acima no Argo, até chegarem perto da planície de Marte, onde ancoraram. O rei Etes deixou a cidade em um cortejo até o local das lutas. Todos os homens da Cólquida ficaram reunidos de um lado, e os heróis do outro para ver o resultado do embate. Jazão então deu início à sua tarefa, levando consigo o elmo cheio de dentes de dragão. Atravessou o campo e ali viu a canga de bronze e o arado de pedra maciça. De repente, de sua caverna, os touros saíram juntos e o atacaram. Jazão, afastando os pés, pegou uma carga deles em seu escudo, e ele resistiu ao ataque. Poderoso, ele agarrou o chifre de um dos monstros, puxando com toda a sua força e golpeando o casco com o pé. Até colocou de joelhos. Para espanto geral, fez o mesmo com o outro. Depois, jogando fora seu escudo, segurou-os e colocou a canga de bronze em seus pescoços. Todos ficaram maravilhados com sua força sobre-humana. A testa de Etes ficou preta, mas os heróis se regozijaram e aplaudiram seu líder vigorosamente. Ele então levou consigo o elmo cheio de dentes de dragão e sua lança como vara, forçando aqueles animais frenéticos a puxar o arado maciço pela planície, e semeou os dentes enquanto avançava. Durante o dia todo, ele conduziu sua equipe pela planície pedregosa. Quando o arado de granito abriu caminho pela terra, ele lançou os dentes de dragão entre os torrões revirados. Quando finalmente a noite caiu, ele soltou a canga, e com golpes e gritos espantou os touros pela planície. Então ele retornou ao Argo, mergulhou o elmo no rio que estava prestes a saciar sua enorme sede. Quando se virou para ver a terra cheia de guerreiros armados, fileiras e mais fileiras de escudo, lanças e elmos, então as palavras de Medeia vieram à sua mente, e antes de cair sobre eles, pegou da terra uma grande pedra redonda, que 4 homens fortes de hoje não conseguiriam mover, e a lançou no meio deles. Os Cólquidas gritaram, mas o medo mudo tomou conta de seu rei, quando ele viu o voo daquela rocha enorme e também os nascidos da terra matando uns aos outros. Entre eles estava Jazão, lindo como Deus, decepando-os com sua espada, até que nenhum ficou vivo. Quando chegou a noite, Jazão dormiu, pois sabia que tinha cumprido a tarefa. Etes e seus príncipes voltaram em silêncio para sua cidade. Depois o poder sobre-humano do herói o inspirou com medos inomináveis. No palácio, Medeia foi tomada pelo terror, pois sabia que deveria chegar aos ouvidos do rei, seu pai, que, por suas artes, Jazão tinha sido levado à vitória, e ela temia sua vingança. Ela não sabia onde procurar ajuda, mas para o próprio Jazão. Então ela se escondeu, enfiando suas poções de veneno secretas no peito, fugiu na escuridão do seu palácio. Durante a noite, Medeia correu, chorando muito, dividida entre o amor e o dever para com seus pais, e sua paixão pelo homem que ela ajudou com seus feitiços, até que viu o brilho do fogo, onde os heróis festejavam às margens do rio. Entre o barulho das comemorações e o ressoar dos risos, o choro de uma mulher foi ouvido. Os filhos de Freixo, seus sobrinhos, e Jazão, seu amado, conheciam aquela voz. Elas deixaram as comemorações e remavam para o lugar onde ela estava. Jazão então soltou para onde ela estava. Medeia agarrou seus joelhos dele e implorou para que ele a levasse embora para que a vingança de seu pai não caísse sobre ela. E ali, diante de todos, ele jurou levá-la para a Grécia e lá se casar com ela. Então ela pediu que não desperdiçassem horas preciosas nos festejos e fossem logo buscar o véu de ouro, antes que Etes os perseguisse. Rápido, ela gritou, aproveite que a escuridão cobre suas ações. Eles então se apressaram e chegaram ao bosque encantado onde o véu estava pendurado em um carvalho. Medeia desembarcou ali com Jazão, e juntos eles correram por entre as árvores até ver o velo brilhando como uma chama através do crepúsculo. Enquanto diante dele, embolada em espiral, com olhos abertos e vigilantes, a repugnante e terrível serpente ergueu a cabeça. Medeia então invocou a magia do sono em seus auxílios. Ela ungiu a cabeça da serpente com suas poções e fez chover seus feitiços sobre aqueles olhos insones. A serpente afundou na terra em dobras, ondulantes até finalmente dormir. Então Jazão jogou o grande velo sobre o ombro, mas ele caiu, arrastando-se pelo chão.
Ele o pegou novamente, apressou-se para ir embora. Os argonautas, observando ansiosos, ouviram entrar em chamas por entre as árvores. Eles saudaram a conclusão de sua busca com gritos de alegria, e lutaram entre si para tocar o velo. Mas Jasão foi tomado pelo medo de que algum deus ou homem viesse arrancar o tesouro que ele levava e cobriu o brilhante velo com o manto, e o colocou na polpa do Argo. Medeia ficou ao seu lado, e Jasão acima com seu escudo nas costas e as espadas da mão. Os remadores se dobraram sobre seus remos. As lâminas fortes bateram sobre as ondas. E mais rápido que uma ave o navio acelerou. Por isso o rei Etes e os Cólquidas souberam do amor de Medeia e de seus atos de rebelião. Eles se aglomeraram nas margens do rio, e Etes, em seu cavalo branco, perseguiu a nau voadora. Mas ele não conseguiu alcançar a filha desobediente, nem impedir a fuga do bando de heróis que escapou da morte que havia planejado, com a ajuda do amor. Em sua ira, o rei enviou navios atrás dele e ordenou a seus capitães: a menos que ponham as mãos sobre a donzela e tragam para que eu possa derramar a fúria que me queima sobre ela, sobre suas cabeças todas as coisas darão a vocês a medida completa da minha ira. Mas através dos mares o bom Argo voou, e embora os Cólquidas o perseguissem, Medeia nunca foi pega, e depois de toda essa aventura ele